Olá, estou entrevistando aqui mais um dos autores do livro, o professor Evandro da Gama, da UFMG. E, professor, para começar a nossa conversa, se apresente aí, fala da sua formação. Você que foi um dos autores do capítulo de hidrogeologia e os geossistemas ferruginosos. Então, se apresenta, é um prazer conversar com você. Bom, muito obrigado pela entrevista. Eu sou de graduação, fiz engenharia de Minas. Depois meu doutoramento foi em geologia de engenharia, que eu fiz mestrado nos Estados Unidos, o doutoramento eu fiz na França. E eu sou geólogo de engenharia e trabalho com hidrogeologia. Certo, e hoje você é professor Hoje eu sou professor titular da UFMG e da área de hidrogeologia aplicada e mecânica das rochas. Ótimo, então para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você explicasse o papel dos aquíferos para manutenção desses reservatórios de água e por que esses estudos hidrogeológicos são importantes nesse contexto. Os aquíferos vou falar mais em geral, né? Os aquíferos são extremamente importantes porque eles que abrigam a água subterrânea, né? E a água subterrânea é a água mais escassa que tem no mundo. E apesar disso, é a água que mais serve ao ser humano. O aquífero subterrâneo é aquele que recebe a água de chuva, que consegue passar por várias camadas hidrogeológicas e fazer uma filtragem tal que quando ele entra no aquífero subterrâneo, principalmente o confinado, ele dá uma qualidade da água extremamente saudável ao ser humano. A gente tem, por exemplo, águas minerais de Caxambu, de São Lourenço. Em volta de Belo Horizonte nós temos vários aquíferos confinados e os aquíferos são extremamente importantes para a preservação do ser humano. Se a gente começar a exaurir, tirar muita água do aquífero, principalmente subterrâneo, nós não vamos ter uma qualidade de água e depois de algum certo tempo, não vamos ter água propriamente dita. Vamos ser obrigados a captar água de superfície, tratar água de esgoto o tempo todo e ter uma água que a gente chama água cinza, que não é uma água boa para o ser humano beber, né? É uma água que ela é uma água remediável. Nesse momento, não. Minas Gerais, Belo Horizonte tem ainda uma certa quantidade de água subterrânea. Entendi. E o papel dos geossistemas ferruginosos nesse contexto, assim? No seu capítulo você fala da formação Cauê, né? Uhum. Que acontece aqui na região do quadrilátero ferrífero. Qual a importância desses geossistemas ferruginosos nesse contexto da manutenção dos reservatórios de água? Os sistemas geoferruginosos são esses sistemas que a gente tem praticamente todo o sistema de mineração de minério de ferro no quadrilátero ferrífero. E o próprio minério de ferro está inserido dentro de uma camada geológica que a gente chama de tabirito, que é um quartzito ferruginoso, e esse tabirito, ele é um aquífero confinado, ele é muito poroso, ele abriga uma quantidade de água grande, né? Então, quando a gente está trabalhando, a gente está retirando o minério de ferro, a gente também está retirando água. Então, a gente está minerando um aquífero. E o contexto do geossistema ferruginoso, as cangas que estão por cima do sistema ferruginoso, dos itabiritos, é um sistema bastante resistente para a parte superficial, para a parte que está em contato com a chuva. E a canga, ela ajuda a chuva, quando a chuva cai, como é um sistema poroso e bastante resistente, ela consegue trazer a água de forma mais ordenada e recarregando o aquífero. Diminui a erosão, né? Então, a partir do momento que a gente retira a canga e a gente tem um trabalho que é o itabirito fica exposto diretamente à chuva, nós temos um trabalho erosivo muito maior, nós temos uma percolação difusa de água que acaba por levar uma turbidez de água aos mananciais, de ter uma formação de uma água com a turbidez que não pode nem ser, começa a manchar os nossos rios e trabalhar fora das nossas captações de água e das nossas
nascentes. Certo, então pegando esse contexto da crise hídrica aí que a gente tem vivido, né, e das atividades minerárias, da expansão urbana, qual que é o impacto? Existe uma previsão desse impacto das mineradoras, dessa expansão urbana nesse serviço ambiental que é tão importante? Sim. Bom, o capítulo que eu escrevi no livro mostra o tempo de recarga que a gente terá, que já está tendo, né, para que o aquífero volte a ter uma quantidade e uma qualidade de água que nos sirva. Nós temos ali períodos mínimos de 70 anos, então nós já estamos com situações que de 2 gerações que já não vão ter esta água que a gente tem hoje, né? E tem situações que, como datações de recarga de 450 anos. Quer dizer, nós já chegamos num limite que é necessário que haja uma integração das informações que nós temos entre as minerações, principalmente aquelas que estão fazendo a sua lavra de mina em cima do aquífero Cauê. Essas informações têm de ser integradas, essas têm de ser monitoradas, né? Hoje em dia nós já temos um sistema de monitoramento bastante eficaz, que é monitorar o que eu chamo de balanço hídrico, que não é algo difícil. Nós temos as estações pluviométricas onde chove, temos toda a área onde tem a extração de água dentro da mineração, né? Temos as nascentes monitoradas, temos também as comunidades que têm os seus poços artesianos, que têm as suas retiradas de águas artesianas. Então é necessário que haja uma integração dessa informação, começando por uma região, por exemplo, Congonhas do Campo seria uma região excelente, Nova Lima, algumas dessas regiões que a gente tem as minerações todas desenvolvidas em uma comunidade, e durante um certo tempo entender a retirada de água, porque acontece que uma mineração, uma comunidade e outra mineração retiram água do mesmo formação, mas ninguém pergunta um para o outro quanto que tirou. Retira e faz usos diversos da água. Então é necessário que haja, primeiramente, um monitoramento. Ponto. Segundo, uma legislação que obrigue a mineração, por exemplo, a recarregar o aquífero, né? Hoje em dia a mineração retira a água do aquífero, ela não paga essa conta. Ela paga a conta de retirar a água na sua forma técnica de retirar. Mas ela não tem um hidrômetro feito, eu tenho na minha casa, que você tem na sua, que eu pago a água, né? Eles retiram, tem de retirar, porque com água não se consegue lavrar, principalmente o minério de ferro, não se consegue, o barro que se forma não consegue, mas tem de ter uma legislação que leve a mineração a controlar e dar conta do que ela tira de água. A comunidade, por exemplo, a comunidade que nós temos do Jardim Canadá, ela não tem nem tratamento de esgoto. Mistura água pluvial com água fluvial, né? Mistura água de chuva com água de esgoto. E aquilo começa a cair em níveis mais baixos, a gente chega para fazer uma visita técnica como tem no Jardim Canadá e não tem nem o AET funcionando, né? Quer dizer, as comunidades têm de tomar consciência que a água não é São Pedro, nem São Jorge. A água é um problema do planeta Terra. Claro. Tem um ciclo da água que nós não estamos conseguindo vencer. Nós estamos gastando mais, não temos uma legislação de fiscalização, não temos o povo consciente de quanto que precisa de retirar. Isso forma o que a gente necessita da solução. A solução ela vem primeiro da conscientização da população, né? Segundo, de um monitoramento, e terceiro, de dar ao órgão público instrumentos para que ele possa fazer uma regulagem eficaz do sistema de distribuição de água. Certo. Então, todo esse arcabouço existe, está disponível, os outros países fazem uso disso, mas precisamos de começar a fazer uso desses instrumentos no Brasil imediatamente. Então existem soluções e basta aplicá-las aí com muito estudo e encontros, simpósios como esses, né, para definir essas estratégias. Sim, com certeza. Então foi um prazer aí a conversa. Muito obrigado. Sorte aí nos estudos e até a próxima. Agradecer.